Eu lembraria aqui um dito fundador do Hipócrates, né, o pai da medicina, sobre o que fazem os médicos. Ele diz o seguinte: olha, a gente cura o que pode ser curado, mitiga o sofrimento que pode ser mitigado, que pode ser reduzido. E o terceiro, esquecido, a gente não tenta curar o que não pode ser curado. Né? Quer dizer, tratar o sintoma, bom, que a gente pode curar. Reduzir, e veja só, ele está já fazendo uma diferença entre sintomas, doenças, quadros clínicos, orgânicos, que têm um ciclo, né, começam e chegam a um desenlace, daquilo que é uma experiência social e compartilhada do adoecer, que a gente pode chamar de sofrimento. Tá? Ou seja, a gente reduz o sofrimento, a gente tenta mitigar o sofrimento. E aí as táticas são um pouquinho diferentes. E o terceiro ponto é não tentar investir contra o incurável humano. Bom, do que estamos falando aqui? Dos nossos corpos que se degradam, da nossa pequenez, da nossa finitude, da nossa morte, de tudo aquilo que nos faz humanos, nem mais nem menos do que humanos. Né? Bom, então vocês vão dizer, se não é a medicina que cuida disso, quem é que cuida? Se não é a medicina, ela justamente não deveria avançar sobre isso, de quem é a responsabilidade pelo incurável humano. E aqui eu vou lançar a ideia de que isso cabe àqueles que cuidam da cultura. Tá? A cultura tem por matéria-prima justamente isso que não pode ser eliminado da nossa experiência. Né? Bom, dizer isso para dizer que cada país entrou na pandemia a partir da sua própria história, do seu próprio momento cultural e das suas próprias limitações. Caso do Brasil, pauperização e grande divisão social, polarização. Né? Bom, isso concorreu para que, durante a pandemia, a gente enfrentasse uma série de obstáculos políticos, né, em relação à condução da nossa orientação sanitária. Mas, além disso, né, além dessa paisagem, a gente enfrentava, como o conjunto do mundo, uma crise mundial de saúde mental. E aqui eu estou passando de saúde para saúde mental. Né? Para dar uma ideia muito rápida e concentrada disso, bastaria dizer o seguinte: vamos fazer um experimento mental. Vamos pegar todas as pessoas que têm formação específica com cuidado com o sofrimento humano. Todos os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, counseling, social workers, todos que existem no mundo. E vamos levá-los para o país que tem os melhores equipamentos em saúde mental, porque justamente baseada numa medicina da família, que é a Inglaterra. Levamos todas as pessoas para lá e nós não atendemos 1/3 da demanda necessária. 1/3 das pessoas que precisam, por indicação, de algum tipo de tratamento. Na Inglaterra, onde você tem os melhores parques para a saúde mental, os melhores hospitais, os melhores hospices e assim por diante. Um modelo que se popularizou, muitos bons psiquiatras, bons neurocientistas vão dizer não é isso, mas na prática ele se estabeleceu como hegemônico. Que é o seguinte, saúde mental ela está baseada em sintomas, tá? Ou em grupos de sintomas que a gente pode diagnosticar, por exemplo, depressão, pânico, estresse pós-traumático, esquizofrenia, e a ponto de o manual que define esses transtornos ter se expandido violentamente nos últimos 50 anos, tá? A ponto de hoje, se a gente pegar esse manual e sair pela população, a gente vai encontrar apenas 5% de pessoas que não se encontram em nenhum dos categorias de transtornos. Ou seja, uma inflação tremenda de diagnósticos. Por quê? Porque pensar a saúde mental era pensar os sintomas psíquicos, né? As disfunções de sono, de alimentação, de vida sexual, e assim por diante. Tá?
Segunda característica desse modelo é que ele diz o seguinte: o seu transtorno é sempre individual. Se você tem uma depressão, a sua irmã, a sua filha ou seu pai não vão pegar essa depressão, porque ela é sua. Né? E por que ela é sua? Porque, no fundo, ela é um efeito determinado pelo seu cérebro. A sua depressão é uma falta de serotonina, de dopamina, de cortisol, e que então a gente nasce com isso, tem uma determinação genética, e a gente lida com isso como a gente lida com uma diabetes. Tá? Diabetes não faz insulina, então você tem que tomar uma coisa para recompor aquele princípio e vamos em frente. Né? Qual é o problema que nos toca assim diretamente com esse modelo? Toda forma de mal-estar, ou seja, incurável, vai ter que ter um sintoma. Toda forma de sofrimento, para ser escutada e tratada, vai ter que ser tomada como um sintoma. E todos os antigos sintomas continuam a se multiplicar como sintomas. Então, a gente só toca e pode lidar com saúde mental na medida que aquilo virou assunto de especialista, na medida que aquilo se individualizou, na medida que aquilo virou uma afecção no seu cérebro e decisivo. Não importa mais o que você fala sobre isso, o que os outros falam sobre isso, e a narrativa que a gente pode produzir sobre aquela experiência de sofrimento. Ou seja, a saúde mental não tem nada a ver com a cultura. Não tem nada a ver com os livros que você lê, não tem nada a ver com as peças que você nas quais você se reconhece, não tem nada a ver com o cinema, que nos ensina a amar, mas também nos ensina a sofrer, não tem mais nada a ver com, enfim, todas as práticas culturais, porque elas são práticas de palavra, de linguagem, elas são práticas de cultura e são práticas coletivas. Lembra? Cerebral, individual e, assim, não é refratário à palavra. Não tem que ver com a palavra. Bom, esse modelo redundou em aumento de, assim, 500%, 1000% de diagnósticos de autismo, taxas de suicídio crescentes em todos os países e há 40 anos, redundou numa população medicalizada. Hoje é difícil dizer que se eu tenho um ou outro paciente que não toma alguma coisa, eu vou ter que procurar, porque a regra é estar tomando alguma coisa. Fora aqueles que estão tomando medicações, vamos dizer, selvagens, né? Não autorizadas, né? Que fazem a sua alquimia, né? Que misturam medicações controladas com substâncias que alteram a paisagem mental. Bom, tudo isso, vamos dizer assim, é um quadro onde a cultura entra como um fator assim demissional, não tem nada a ver com isso, chamem os especialistas. Né? E, em segundo lugar, e talvez mais importante, onde a gente não se ocupa de como é que alguém cria um sintoma. O que aquele sintoma tem que ver com a forma de vida dessa pessoa. O que esse sintoma tem que ver com a forma como essa pessoa trabalha, como ela usa a linguagem, como ela deseja, como ela sonha, nada. Não há essa relação foi assim partida. Resultado, quando eu tenho uma depressão, o que acontece? Eu preciso individualizar esses afetos. Eu me envergonho desses afetos. Pergunta: qual é a relação, vamos dizer assim, causal que a gente pode descrever para os sintomas? A primeira hipótese, e ela não é falsa, é de que existe uma determinação cerebral. O que se esqueceu é que o cérebro é determinado pela linguagem, assim como a linguagem é determinada pelo cérebro. Ou seja, falando, experimentando afetos de um jeito, estando com os outros de uma forma, agindo em continuidade com o outro, isso muda o seu padrão cerebral. É só provado, neuroimagem. É muito lindo essas pesquisas. Tá?
Só que vai nos levar, então, a uma hipótese que é a seguinte: uma parte dos sintomas são provocados, vamos dizer assim, por uma alteração mais grave do seu funcionamento cerebral. E a outra parte? Ela vem, né, do que a gente poderia chamar assim de sofrimento maltratado. Sofrimento que você não cuida, e aqui eu estou voltando na ideia do quê? De cura. Como é que os latinos chamavam a palavra cura, né? Cuidado. De onde vem a expressão curador? Curador do museu. É aquele que cuida. O que é a experiência da cura, senão esse cuidado com o incurável, esse cuidado com o curável, esse cuidado com o sofrimento? E que a gente deixou completamente de lado. Então, vou ser sintético aqui, a gente pode discutir mais, mas qual é a saída para essa crise? Quem cuida de pessoas tem que ter noções básicas de saúde mental. Todas as pessoas que se ocupam de outras pessoas, educadores, pessoas gestores culturais, enfermeiros, pessoas que não trabalham com saúde mental, todos esses têm que ter uma noção básica de como a gente lida, trata o sofrimento. Porque o sofrimento maltratado faz sintoma, ele vira um sintoma. Podemos discutir essa tese, mas isso só muda de domicílio, né? Agora não vamos mais nos ocupar dos sintomas, mas vamos nos ocupar do sofrimento. E isto é algo que pode caber a todos nós. Todos nós, se o quê? Se nós começarmos a nos importar com isso. Isso começa com o sofrimento daquele com quem eu trabalho, né? Por que pessoas que se tornam viúvos ou viúvas tendem a viver menos tempo? Porque aquela pessoa que está junto com a gente ajuda a gente a se cuidar. Diz, a sua cara não está boa hoje. Você não fez a barba aqui. Você já foi no médico? E esse negócio aí está me parecendo estranho. Né? Quando há intimidade, quando há relação de cuidado entre as pessoas. Né? Claro que naqueles que a gente ama mais intimamente, isso é óbvio. Mas, na medida que a gente partilha um trabalho, na medida que a gente partilha um projeto, por exemplo, projeto de construção de uma cultura, isso vai implicar, direta ou indiretamente, como nós estamos nos cuidando. Tá? E aí eu vou dizer, vocês vão dizer, mas como a gente cuida do outro? Tem várias habilidades que a gente pode convocar aqui, mas a mais importante, a mais simples, é a escuta. Ou é a capacidade de afetação com relação ao outro. Né? A escuta, que é a escuta do outro, mas também a escuta de si. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sofrimento ele é dependente de 3 condições. Né? Primeira condição é que o sofrimento ele tem uma estrutura narrativa. Por isso, na hora que a gente vai falar do nosso sofrimento, peraí, eu vou ter que te contar uma história. Eu conheci ele, fomos para lá, depois aconteceu isso. Sofrimento é um filme, o sintoma é uma fotografia. Tá aqui, ó, depressão. Tá aqui, ó, pânico. Uma única palavra e você entende tudo. Com o sofrimento não é assim. Com o sofrimento você tem que contar uma história. E para contar uma história, vamos dizer, isso é fácil. Não, não é fácil. Porque para muitas pessoas, narrativizar, né? Encontrar aquele fio, aquele tecido, que diz, olha, eu estou sofrendo, que começou assim, vai para lá, os meus temores são dessa natureza, envolvem um esforço de palavra, um esforço de expressão, se vocês quiserem. Segundo lugar, isso é muito interessante, o sofrimento, ele é uma espécie de substância que é responsiva, que se transforma conforme a gente o reconhece. Isso, inclusive, do ponto de vista mais radical, assim, da dor, por exemplo. Se eu disser para você, engole o choro, isso é parte da vida. Você tem que aceitar isso porque homem que é homem não chora. Isto é uma prova de Deus. Você vai sofrer de um jeito. Por quê? Porque você está reconhecendo o seu sofrimento de uma forma. Se você disser, não, peraí,
E esse sofrimento é injusto, você não tem que aceitar isso. Esse sofrimento é contingente, ele é transformável. Esse sofrimento, ele decorre de uma história que você pode mudar. Ou seja, ele se transforma, tá? Conforme a gente o experimenta, conforme a gente o reconhece e conforme ele é reconhecido pelo outro. Né? E às vezes não reconhecido, negado. Não vou sofrer isso, vejam só como o sofrimento começa a aparecer agora como uma valência política. Quem diz qual é o sofrimento que eu reconheço e ponho no highlights, e qual é o outro sofrimento que eu digo, não, esse é para esconder. Esse você vive lá sozinho, envergonhado, com a sua família, por quê? Porque ele é fraqueza moral. Ele é só seus pais que não souberam te educar muito bem. Ele é falta de fé. Ele é um defeito na tua eticidade. Então esconde ele, não fala sobre ele. Olha só, vocês vão dizer, são só duas maneiras de expressar a mesma coisa. Não é. Quando a gente expressa de um jeito, ele se transforma. E aí a gente chega numa ideia super interessante, né? Dizer, o sofrimento por si mesmo não salva ninguém, não muda ninguém, não ele é bom nem ruim, mas ele propõe uma questão, que é assim, o que vamos fazer com ele? Eu posso dizer assim, eu vou me transformar. Legal. Eu posso dizer assim, eu vou transformar o outro. Eu posso dizer assim, eu vou me transformar, transformando o outro numa obra comum que é transformar o mundo. O lugar que eu escolho para pôr a causa do meu sofrimento é o lugar onde eu vou incidir minhas potências de transformação. Ou seja, o que a gente tem visto, e o que eu falei sobre os últimos 40 anos parece ser uma prova para esse argumento, é que a gente tem um choque, a gente tem uma luta entre políticas de sofrimento. Umas individualizando, outras coletivizando. Umas culpabilizando, outras responsabilizando. Umas mais altruístas, outras mais egoístas. E isso não tem que ver com esquerda ou direita, isso tem que ver com lutas para que certas demandas sejam mais reconhecidas e melhor reconhecidas do que outras demandas. Então vejam, quando vocês escolhem um filme, escolhem uma peça, escolhem que esse vai para o palco, isso ocupa uma dupla função em termos de saúde mental. Isso oferece para as pessoas, por exemplo, uma narrativa de sofrimento. Puxa, eu fui lá e eu vi que esta pessoa, ela mudou aquilo que ela estava vivendo e eu me identifico com a posição dela, então eu posso mudar a mim também. Pô, super legal. Porque isso vai incidir, né, na via assim da identificação, mas isso vai prover para as pessoas também vocabulários, gramáticas, semânticas, linguagem para que o sofrimento se transforme. E que, de certa forma, a gente se implique em dizer, eu acho esse mais interessante do que esse aqui. Por exemplo, anos atrás eu tive na África, num congresso, e os psiquiatras me diziam, Cris, está acontecendo uma colonização aqui. Porque ou a gente confessa o nosso sofrimento na forma DSM, na forma depressão, estresse pós-traumático, etc., e recebe insumos da Organização Mundial de Saúde, medicação e tal, ou a gente fica abandonado. Porque quando a gente diz, olha, eu acho que eu estou sofrendo porque existe uma dívida nos meus antepassados e uma bruxa voltou e talvez eu estou sendo possuído por etc. O que a gente diz é, isso não é problema nosso, porque você pode estar sofrendo, mas isso não é um problema de saúde mental. Por quê? Porque a nossa capacidade de reconhecer a saúde mental estava ligada exclusivamente aos sintomas e não aos modos de sofrimento. E vejam como certos modos de sofrimento são recalcados, negados e reprimidos em detrimento de outros. Bom, dito isso, vamos entrar na forma como a gente viveu, está vivendo a pandemia. Então, ela chega e a gente tem uma primeira atitude possível, que é de dizer assim, olha, isso não está acontecendo. Por quê? Porque todos os inimigos que a gente tem, eles são inimigos políticos. E o vírus é um inimigo natural. Ele veio da natureza.
Então, ou ele foi uma invenção chinesa, ou ela tem um golpe por trás dele, ou ele não existe. Olha só, como essa interpretação, ela tem que ver com todo o sofrimento, tem que vir de quem? De um inimigo. Você está sofrendo porque o seu inimigo está roubando um pedaço do seu gozo. Você está sofrendo porque o outro é filha da mãe e ela fez uma coisa errada. E ela levou embora um pedaço que é seu. Vejam como a interpretação da pandemia e a forma como a gente entra nela tem que ver com que narrativa de sofrimento a gente escolhe. O outro vai dizer assim, não, peraí, a gente tem que ter medo desse bicho, deixa eu me informar, né? Deixa eu escutar mais, ver como a gente pode usar a máscara, de que forma, se abre ou não abre, que cuidados eu preciso ter, porque o medo se enfrenta assim, por conhecimento, né? Pelo entendimento das razões, do perigo do objeto. Mas não confundir o medo daquilo que vem de fora com a angústia daquilo que vem de dentro. Ou seja, curar o que é curável, mitigar o sofrimento que é mitigável e não tentar curar o incurável. Bom, o incurável é a fonte da nossa angústia. É para aquilo que a gente não quer olhar. É aquele abismo do Beckett, do Joyce, é aquele abismo do grito do Munch, é aquele inominável. Bom, a gente não quer saber disso. A quarentena pôs a gente em contato direto com isso, né? Ela fez a gente misturar o medo com a angústia. E isso aumentou assim, a nossa fragilidade, isso aumentou a nossa irritabilidade, isso perturbou a nossa estruturação de atenção, isso aumentou a nossa agressividade, muitas minorias sofreram com isso. Isso gerou uma espécie de atravessamento entre o público e o privado, porque as crianças vêm para casa, você tem que trabalhar, e onde está a fronteira entre um e outro? Ou seja, é a reconstrução de um cotidiano, né? Que, de novo, tem que ver com como é que você lida com o sofrimento. Você acha que o sofrimento da criança é um, ela se vire com isso, o seu sofrimento é outro, você que se vire com isso? Vai individualizar o sofrimento, ele vai se tornar culpa. Estamos todos nos sentindo culpados. Por quê? Porque eu trabalho e não rende. E eu não entrego, e não dá certo, e eu tenho que refazer, porque eu me sinto assim meio improdutivo, né? Um perfil de atravessamento da pandemia correu por aí, né? Outros disseram assim, eu estou sonhando muito, eu estou sonhando profundamente, eu não sei o que é, parece que eu estou em contato com assim as minhas profundezas, né? Mais abissais. E vocês, claro que você está sonhando, porque você está tendo que enfrentar o medo, ter um contato com a angústia e fazer uma terceira coisa que nos leva a sonhar, que é o luto. Luto pelas pessoas que a gente perdeu, pelos planos que a gente perdeu, pelo cotidiano que a gente perdeu, pelo dinheiro que a gente perdeu. Luto porque a situação de pandemia ela impôs perdas generalizadas, a começar pela perda na nossa capacidade de andar pela cidade, né? Uma privação do ir e vir. Isso é perda, isso gera luto, né? Então a gente tem aí esses três trabalhos sendo convocados, né? Como uma espécie assim de decisão que cada um tem que ter. O que você vai fazer com o que o mundo, com o que o outro fez com você? Que destino você vai dar a esse sofrimento que você está experimentando porque ele aumentou? Isso para todo mundo, e não tem muita dúvida. Tem aquele que vai dizer assim, eu vou para baixo do cobertor da culpa e eu vou me deixar assim tomar pelo medo e eu vou ficar lá até passar. Vai dizer, tá bom, é um entendimento, é uma teoria do que está acontecendo. E o outro vai olhar, abrir a janela e dizer assim, não, mas peraí, essa pessoa andando na rua, sem sabonete, eu estou sofrendo, mas aquela pessoa está sofrendo eventualmente mais do que eu. Será que eu não posso fazer uma quentinha? Ou gravar uma live? Ou então dar um livro? Ou então permitir que ela se encontre com algum equipamento de suporte?
Você vai dizer, pô, super legal, Cris, porque aí você vai estar sendo solidário. Você está sendo, então, levando em conta um princípio, muito, muito nobre. Pode ser, do ponto de vista da discussão ética. Mas, enquanto psicanalista, eu vou dizer assim, essa atitude faz bem para a sua saúde mental. Mas e por quê? Porque ao se ocupar do sofrimento do outro, ao tornar o seu sofrimento coletivo, ao compartilhar os afetos que vêm junto com ele, você se obriga a produzir uma narrativa, a reconhecer o sofrimento do outro, portanto, ele vai reconhecer o seu, a nomear isso e a transitivar, dividir os afetos que estão aí envolvidos. Para concluir, né? É a maneira como você narrativiza o sofrimento, ou seja, a maneira como você culturaliza o sofrimento, vai me dizer como você entende o uso da máscara. Né? Da shield, da de pano. Né? Tem aquele que diz assim, eu uso a máscara porque daí eu estou protegido do outro. A máscara é o meu condomínio particular, é o meu muro. Aqui ninguém entra. Né? E eu estou agora protegido desses invasores, desses vírus, que são que outras pessoas. Ok, você pode dizer isso. Só que você está muito desinformado, porque a máscara não protege você do outro. A máscara protege que você não contamine o outro. Ela protege o outro de você. E se todo mundo se proteger o outro, você estará protegido. Ah, mas aí é outra história que eu tenho que contar. É outra história que você tem que contar. Você pode escolher? Pode escolher. Qual história você vai querer contar dessa travessia no deserto? Vai ser a história de Joseph Conrad, Coração nas Trevas, vai ser o Grande Motim, vai ser a caravana no deserto. O que você vai ter para contar quando isso acabar? Ou você vai poder dizer, fiquei comendo chocolate em casa e vendo séries as de baixo valor cultural, vamos dizer assim. Primeiro, a gente tem uma falsa resposta necessária a essa negatividade, que é a chamada positividade tóxica. Né? E a pessoa que diz assim, olha, falou negativo, eu excluo, porque eu quero para mim só gente falando de sorvete, ursinho, animal de estimação, e está tudo bem. Se a gente ficar num mundo onde está todo mundo feliz e bem, vai tudo terminar bem, como disse o Thomas Wittenberg em A Caça. Né? Não vai terminar bem. Não vai terminar bem, porque isso é uma negação, né, do mesmo tipo e complementar a isso que você está chamando de negatividade, que a gente pode receber assim diariamente pelas redes sociais, mas eu poderia dizer assim, se eu ligar também o noticiário, a carga de negatividade vai ser elevada. Tá? A gente vai ver coisas que não nos agradam, que não são legais, que mostram um mundo num momento tenso e crítico. Né? Eu diria assim que é uma nova linguagem, a linguagem digital, é uma linguagem que está, então, numa primeira geração que se formou em cima dela, os nativos digitais aí, desde 1995. Né? É uma nova plataforma que, no fundo, foi nos introduzida sem mediação. E aqui eu vou dizer a culpa é do SESC. Tudo que está acontecendo é por causa do SESC. Porque estou brincando, mas é verdade. Porque se a gente, o que aconteceu? A gente passou 30 anos com os, vamos dizer assim, sendo proibido falar sobre política. Eu vivi isso, eu acho que você também. Organização social e política do Brasil, educação moral e cívica, a política era um tema restrito, né, proibido. Depois termina a ditadura e a gente tem mais um período em que a filosofia demorou para voltar. A explicação sobre o universo institucional brasileiro não foi patrocinada pelas escolas. A formação política que poderia vir dos partidos, muito precária. Ou seja, 2 períodos em que
a gente não formou culturalmente pessoas que se qualificam para o quê? Para ter opiniões num debate semipúblico. E daí, de repente, o Brasil tem 73% de pessoas com acesso à internet e você diz assim, agora, qual é a sua opinião? Diz aí. Tudo bem? Perceba, né? É como se a gente tivesse tomado um choque de ampliação da nossa base de conversa. De repente, a nossa conversa passou a ser com, sei lá, 90 milhões de pessoas que podiam ter acesso, contato a um outro registro de informação, de notícia, de cultura, de ciência, sem nenhuma mediação. Vai lá e brinca você, como você quiser. Sem nenhuma certificação do que é um site decente, sem nenhuma orientação, vamos dizer assim, do universo, que eu vou chamar assim, institucional. Né? Ele veio, mas ele veio muito lentamente. O que você deixou, então, surgir no espaço digital? Comunidades. E a lógica comunitária, ela é, por definição, pré ou pós-institucional. É o meu grupo, é o meu time, é a minha afinidade com você. Aliás, é extremamente desagradável você chegar numa comunidade digital e dizer, não, mas espera aí, eu tenho aqui títulos, eu tenho aqui posições de... Não, aqui é todo mundo horizontal, gente. Lá fora é que é vertical. Lá fora tem cultura erudita, cultura popular, lá fora tem professor titular, professor livre docente. Aqui não. Aqui é um espaço da palavra, em comunidade. Quando eu estou dizendo assim, é culpa do SESC, é porque a gente devia, nessa hora, ter assim um SESC em cada cidade do Brasil. A gente devia ter, vamos dizer assim, dispositivos de mediação que fizessem essa transição e que fizessem alguma formação política também. Resultado, você deixa essa quantidade de pessoas expostas a discursos, vamos dizer assim, retoricamente cativantes, você entra tarde no debate, o resultado vai ser, né, o que o Freud chamava de regressão das massas. Né? Tem as massas digitais que elas preferem obedecer a um líder a pensar, elas vão para afetos mais regressivos, como o ódio, elas vão ser tomadas pela idealização pelas soluções hipnóticas. A gente sabe o que vai acontecer. Aconteceu a mesma coisa com a formação das massas, os consumidores de massa, na virada do século passado. Vamos ter em mente que a gente passou muito tempo individualizando o sofrimento. Então, hoje, você vai ter uma população, vamos dizer assim, que não sabe partilhar, não sabe entender, vamos dizer assim, que aquilo que do seu sofrimento pode ser escutado no outro, é capaz de produzir experiências verdadeiras de compartilhamento e, mais especificamente, produzir experiência de intimidade. Né? Então, no fundo, esse que está sofrendo isolado, fechado, ele está se defendendo, em regra, né, de uma coisa que, assim, de novo, ambiente digital faz o quê? O nosso universo privado invadir o público. Nudes, eu falo das minhas coisas, eu me abro o coração. E o público invadir o privado. Tá? Então, na política, na música, celebridades, subcelebridades, isso gera uma tempestade que para muitas pessoas, às vezes, eu prefiro ficar de fora. Eu tenho lá, posso ter até meu personagem e tal, mas eu não entro. Tá? Bom, essa pessoa, ela tende a individualizar, ela tende por exemplo, fazer um sintoma chamado alexitimia, que ela não consegue mais nomear o que ela está sentindo realmente. Ela só sensorializa os afetos. Ela diz assim, eu estou mais confortável com isso e menos confortável com aquilo. Eu estou me sentindo melhor assim ou estou me sentindo pior assim.
Basta uma espécie de monocromatismo dos afetos, típico dessa subjetividade no qual o sofrimento está em compressão e isolamento. Como fazer para abrir as portas de alguém assim, né? Oferecer aquilo que você está pedindo. Você quer criar mais intimidade? Ofereça mais intimidade. O seu filho adolescente, que você pergunta para ele, e aí como foi na prova? Ele responde, ah. Você diz, não, mas e aí? Encontrou seu amigo? Ele diz, ah. E daí você quer fazer uma conversa, ele fala, para com isso, pai, não enche o saco. Em geral, o que está acontecendo? Você quer que ele se abra. Em contrapartida, o que você falou do seu problema no trabalho, das suas inquietudes, da sua vulnerabilidade, das suas incertezas? Nada. Ela está certo em fechar a porta, porque você fechou a sua. Você está na atitude básica, que é assim, se o outro fizer um movimento, aí eu vou, né? Se o outro me ligar, daí eu ligo, né? Se o outro for honesto, daí eu sou também. Se o outro for aberto, então eu também me abro. Minha educação depende da sua. Ouviram esta bobagem? Não é assim que funciona. Se você quer honestidade, ofereça honestidade. Se você quer confiança, ofereça confiança. Se você quer intimidade, ofereça intimidade. E é assim que a gente abre as portas para uma escuta mais empática com esses que estão muito isolados. Quanto à melancolia, vamos notar que ela já era um afeto anterior, né? E a política adora dizer para a gente o quê? Que é tudo igual, que não tem jeito, que tudo continuará igual, que os políticos são todos iguais, que o mundo, no fundo, vai continuar assim. Por quê? Porque é uma narrativa, né, que vai criando dois polos. O da onipotência. Uma hora alguém vai realmente fazer diferença. Vai vir uma ideia, vai vir um processo, vai vir alguma coisa, vai vir alguém, que aí sim, mas esse alguém vai precisar de muito poder, muita potência. É isso ou impotentes. Estamos impotentes diante do destino, estamos impotentes diante dos processos de trabalho, estamos impotentes diante do outro. Essa melancolização é uma característica da política de 50 anos para cá. É uma característica da nossa forma de trabalhar também, da nossa forma neoliberal de trabalhar. Adora a melancolia e o seu oposto, que é a mania. Então, os nossos bons funcionários, os nossos bons alunos, eles estão assim, sempre com ideias brilhantes, sempre dispostos, e eles animam todo mundo, eles estão sempre assim interessados em trabalhar mais e virar as jornadas de trabalho. Como chama esse cara? Maníaco. Ele tem uma doença descrita por Felipe Pinel, que chama-se mania, só que a gente não vê a mania, porque ela está adaptada, ela virou normalopática. Daí você diz, eu quero esse. Logo, quer dizer, o antípoda, ao contrário desse, é o melancólico. No fundo, a gente tem que tirar o melancólico da gramática da onipotência e impotência, né? E trazê-lo para o possível. E o outro companheiro do possível, que é o contingente. O melancólico, no fundo, ele está corroído por uma certeza. Ele já sabe. Ele já sabe que não vai dar certo, ele já sabe que não tem jeito, ele já sabe que o que a gente precisa introduzir é incerteza, que é o que está faltando para o pessoal de fake news, os negacionistas, toda a turma que está, vamos dizer assim, explorando a função psíquica do ódio como formador de certezas. Quando deixa as pessoas em ódio, elas, agora eu sei o que eu quero acabar com os meus inimigos. Mas e o que você quer para a sua vida? Minha vida não importa, eu não sei direito, mas eu quero acabar com os meus inimigos, isso eu tenho certeza. E as pessoas se viciam nisso. O que foi a pandemia? A pandemia começa com a enunciação de uma regra, de uma lei muito clara, e devia ter sido mais clara ainda, que é, fique em casa, não saia na rua. Faz quarentena ou não faz quarentena. Ou você segue ou você fura. Só tem dois. A regra é simples assim. Você fica em casa. Quem não tem casa, bom, arruma uma casa. Quem não pode, bom, tem que ficar. Né?
E a gente, a duras penas, incorporou isso. Isso é muito importante para a gente dizer assim, em nome disso eu aguento o sacrifício. Eu aguento. Por quê? Porque não pode. Né? Agora nós vamos alterar essa regra. E a gente vai para um momento em que cada grupo, cada pessoa vai ter que fazer o cálculo e a construção da sua quarentena. Você tem comorbidade? Você tem vulnerabilidade? Você mora em que bairro? Você tem que atividade? Com quem você vive e frequenta? Você consegue construir vasos comunicantes? Olha, vou na casa do Miguel, o Miguel vem na minha. Por quê? Porque eu confio que ele está em quarentena e eu também confio que eu estou em quarentena e ele confia que eu confio e nós fazemos uma aposta. Ou seja, isso vai ser muito difícil, porque o nosso raciocínio está binário. Sim ou não. O que a gente vai ter que fazer é cuidado e coragem. Cuidado, prudência, tá? Uso de termômetros, fechar a tampa do sanitário, fazer perguntas desagradáveis. Como é que está a sua quarentena? Como é que está você? Uso intersubjetivo de testagem. Testei positivo, testei negativo. Revelação de riscos. Olha, estive com uma tia que teve Covid, é melhor a gente não se encontrar. Né? Isso tudo vai ser um panorama completamente novo. Porque não, a abertura não vai ser semelhante ao fechamento, que é assim, opa, agora está todo mundo fechado. Ela vai ser sazonal. Hoje já existem programas que dizem para você, na sua rua, teve casos de Covid ou não? Vai lá e olha. O seu bairro, quantos foram? A curva está em declínio ou não está em declínio? Vamos ter que levar tudo isso em conta para produzir espaçamentos, para produzir regras de circulação, para cuidar do outro e ajudar com que o outro cuide de nós. Né? Então, aí o grande desafio é, de novo, né? E esse sofrimento trazido pela restrição, como a gente vai dividi-lo com o outro? Se você quiser manter a sua atitude ególatra, individualista, que eu contra o mundo, robesiana, tá perdido. Você não vai sair de casa nunca. Ou pelo menos até maio do ano que vem. Que história você tem para contar da pandemia? Se você tem uma história que te transformou, é um novo normal. Se você entrou no freezer e saiu 4 meses depois, é um velho normal, tanto faz. Agora, em regra, acho que vai acontecer uma coisa muito importante, subjetivamente, que é o seguinte: a gente aprendeu na marra que é possível mudar. A nossa vida mudou. Para o bem, para o mal, mudou. Você está em casa. Você vai na rua, é outra rua. Mudou. A experiência de mudança, ela é assim, uma pólvora mental. Por exemplo, né, tem um grupo de amigos. Um deles se separa. Os outros fazem assim. Por quê? Porque introduziu-se a ideia da mudança. E aí, será que eu vou também? Se ele for, eu também poderia. Será que meu casamento vale a pena? Sim, não. O sabor da mudança, ele cria coisas. Tá? E cria para o bem e cria para o mal. Eu acho que muitas decisões vão ser tomadas, né? Inclusive porque a gente tem mais tempo para pensar, a gente vê mudança em curso. Então, tomando por base a China, né? O número de gravidez e de separações disparou. Né? Quantos pacientes nossos estão dizendo assim, olha, eu me reapaixonei pelo meu marido. O outro diz, eu estou in love de novo com a minha esposa, eu devo estar com um problema. Síndrome de Estocolmo. Ela chegou lá em casa. Síndrome de Estocolmo, gente, é um amor patológico que o sequestrado tem pelo sequestrador. Né? Quer dizer, então, essa experiência, ela produziu uma diferença na vida dos casais. Ela fez a gente ficar mais próximo,
ela produziu conversas com os nossos avós, com os nossos primos, ela produziu experiências de proteção e de desproteção. Isso tudo vai implicar em uma transformação, vai implicar em uma novidade. Né? Vamos para um outro mundo? Diziam, acho que não. Acho que nós vamos ter pequenas diferenças e serão diferenças muito importantes. No valor de um abraço, no valor de um aperto de mão, no valor de poder estar junto com o outro, no valor da intimidade, no valor da pressa e da aceleração. Isso tudo vai ser posto em xeque. Durante principalmente nos primeiros tempos da pandemia, a gente teve um problema grave, porque quando você tem um cotidiano organizado, você faz as coisas e, ao mesmo tempo, o lado B da sua cabeça está fazendo outras. Né? Você está pensando no jogo do Corinthians, do Palmeiras, amanhã, que não vai ter, você está pensando não sei o quê, e vai fazendo. Né? Quando você tira isso, cada passo que você tem que dar no cotidiano tem que ser decidido com a tua presença. Isso exaure as pessoas. Isso deixa elas, vamos dizer assim, muito perturbadas. Né? Então, nesse ponto, a gente tinha que dizer assim para as pessoas, o que eu faço para conseguir, né, suportar essa quebra? Né? E a resposta era livro. Livro em primeiro lugar, filmes, desde que seja bom. Em segundo, música, só se você souber apreciar a música. Por quê? O livro, ele cria uma experiência que é assim, ele tira você fora de si. Você vai para dentro do livro. Né? Ou um bom filme também. Né? Uma música, você pode pôr música de fundo, um filme mais ou menos, uma série, você acompanha, mas ela não tira você para fora de si. Né? E, como dizem os alemães, a palavra em alemão para educação é erziehen, né? Tirar, né, algo para fora. Né? O livro ele faz isso e ele permite que, então, depois dessa experiência, você volte para si. A rede social não faz isso. Né? A rede social, ela te ocupa, mas ela não tira você de si mesmo. Você continua ali, vivendo você mesmo, agora naquela batalha campal, do War, etc. Mas é você naquela guerra narcísica. O livro faz, o filme faz, uma boa peça de teatro faz, porque aí a condição é essa, né? É sair de si, numa viagem, ver-se desde esse outro ponto de vista e voltar a si. Então, a cultura é a nossa viagem portátil. Né? A cultura é a cura para o nosso etnocentrismo, para o nosso egocentrismo, para a reprodução disso que é absolutamente a fonte de nosso cansaço e de nosso infortúnio, que somos nós mesmos. Tá? A coisa mais difícil de aguentar é esta mesma cara, esta mesma vida todo dia. A cultura diz pra gente, existem várias vidas dentro da mesma vida. Mas aí você tem que se dedicar a fazê-las. Né? A cultura diz, existem vários modos de expressão e vários modos de representação de você e da própria experiência. Isso não é um acréscimo que torna a pessoa alguém mais sabida. Isto é fonte de saúde mental. Isso é um jeito da gente se aguentar.